Bom dia, Maria. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia, tia. Bom dia. Por que demorou tanto? Porque a tia se atrasou mesmo, eu me atrasei. Ah, Só um minuto aqui que eu tô adicionando as pessoas, que já tava todo mundo aqui esperando. Ó, bora lá. Então, bom dia mais uma vez para todo mundo. A gente vai começar a atividade. Eu ia colocar logo o texto para a gente ler, mas aí eu lembrei que o nosso combinado é sempre colocar primeiro as questões, né? Porque quando eu coloco o texto primeiro, algumas pessoas começam a copiar e responder e atrasa todo mundo. Porque ficam ali tentando responder quando é só para copiar, isso acaba atrasando a gente. Então, vamos logo copiar as questões. Quando terminar de copiar as questões, é que a gente vai para o texto, ler e interpretar o texto. Certo? Que a gente tem tia, bastante coisinhas para eu já conversar. tô no caderno, né? É, só no caderno hoje, a gente não vai usar livro. Tia, Oi, Arthur. eu fui rapidinho no Google e peguei uma imagem do Gasparzinho que quis só, botar só uma, mas acabou aparecendo tudo. E Arthur, depois você faz isso, Arthur. Vamos copiar a atividade. Então, são só quatro questões a atividade. Como a gente, como a gente sempre faz, as questões são bem curtinhas, para serem mais fáceis de copiar. Eu vou pedir que todo mundo fique com sua tela ligada, para eu conseguir olhar vocês. Bora, tá todo mundo de tela desligada, vamos ligar essa tela. José Antônio, Micael, muito bem, todo mundo de tela ligada, isso mesmo. Bora, Rebeca. A gente tem que copiar essa atividade rapidinho hoje. Duas linhas, né? Duas linhas. Quem terminar de copiar diz assim, tia, terminei. Quem for terminando, avisa, que eu tô olhando aqui. E aí eu vou Terminei. passar na hora que todo mundo terminar. Muito bem, Carol. Tia, terminei. Muito bem. Muito bem, Micael. Já, Maria. Muito bem. Ah, terminei. Ok. Ó, segunda questão. Liga essa câmera, Davi.
Muito bem. Ó, segunda questão. Ligue a câmera, Arthur. Terminei. Terminou de copiar, Arthur? Já terminei. Já acabei as Acabou a primeira e segunda, Rebeca? Terceira questão. Ó, a terceira questão aí para copiar. Terminou, Arthur? Sim. Terminei. Bem, José. Fica esquecendo do ponto. Terminei. Bem, Carol. Bem, Davi. Terminei. Ok. Terminei. Muito bem. Ó, última questão. São só 4. São só quatro. São só essas quatro. Já, Isaac. Tá fazendo?
Acabei, tia. Muito bem, José. Acabei, tia. Muito Acabei, bem. tia. Muito bem, Arthur. Acabei. E até consegui um plano de fundo perfeito para esse texto de assustar. Muito bem, José do Espírito Santo. Terminei, tia. Muito bem. Todo mundo quase terminando já, né? Bom dia, tia. Bom dia, Yasmin. Que página vocês estão, tia? A gente está fazendo atividade no caderno, Yasmin. Tá. E eu vou pedir que você acelere um pouquinho, porque os colegas já estão na última questão já. Na verdade, eu já acabei. Eu acabei. Acabou, Davi? Muito bem. E eu vou pedir que você ligue a câmera também, Yasmin. Estou pedindo para ligar a câmera porque na última aula muita gente de câmera desligada e aí se atrasando na atividade não dá muito certo, não. Então, por favor, câmeras ligadas. Terminei, tia. Tudo bem, Maria? Tia, Oi. o meu caderno lá na minha casa, que eu tô aqui na casa da minha avó. Você não tem nenhuma folha, nada para fazer atividade? Eu tenho. Hã? Eu tenho. Então, vamos dar um jeitinho aí, né? Yasmin, a tia vai te dar 5 minutinhos para você copiar essa atividade, tá? Tá. Gente, vamos aguardar 5 minutinhos só, Yasmin, tá bom? Rapidinho. Tia, Oi. o que você acha do meu plano de... Muito legal, Arthur. Tia, eu vou bem ali rapidão. 5 minutos, viu, José? Que é o tempo que a Yasmin vai copiar a atividade. Eu terminei a atividade. Muito bem, só aguardar 5 minutinhos que a Yasmin vai terminar rapidinho.
Tia, posso fazer uma pergunta? Pode, Arthur. A senhora pega um texto e faz perguntas ou já vem com o texto? As perguntas? Depende. Hum. Às vezes tem algumas perguntas, mas algumas eu elaboro, dependendo da pergunta. Tia, terminei. Muito bem. Mas, tia, é porque a atividade ainda vai ter muito espaço. Calma. Muito tempo, quer dizer. Porque Calma. ainda é 8h05. Não se preocupa não que a gente vai ter bastante coisa para fazer. Já está em qual questão, Yasmin? Terminei. Ah, muito bem. Olha só, Yasmin já até terminou. Então, ok. Ele faz atividade no livro? Não, José. Calma, José. Então, olha só. Todo mundo deixando o caderninho aí de ladinho um pouquinho para a gente fazer a leitura do texto. Então, a gente vai estudar hoje um textinho diferente, mas adaptado para a idade de vocês. É um texto, tanto é que ele é encontrado nos livros de português da série de vocês, tá? Porque o conto de assustar é apenas uma categoria. O que é uma categoria? É um tipo de texto. Assim como existe texto de receita, assim como tem os textos de poesias, assim como tem vários tipos de textos, o conto de assustar, ele também é um tipo de texto que tem suas estruturas próprias, específicas. E por que é importante estudar esse tipo de texto? Porque assim como os outros textos, ele também tem características específicas. É um texto que tem início, desenvolvimento, fim, e que no meio de tudo isso tem alguns elementos, como o da surpresa, as palavras que causam surpresas, as palavras que causam suspense. Então, os contos de assustar, eles apresentam vários elementos que ajudam o leitor a ter esse suspense na hora da leitura. Então, vamos lá. Deixa eu ler o texto para vocês. O texto ele é bem legalzinho, talvez vocês até conheçam. É o texto chamado Caio. Alguém já ouviu falar desse texto? Caio. Então, a palavra Caio nesse texto, ela tem dois sentidos. Caio, nome de pessoa, ou Caio de cair. E aí,
O título do texto é Caio. Diz o seguinte: em bom despacho, deixa eu ver se está todo mundo aqui, se José Antônio já voltou, porque ele tinha pedido para sair. Todo mundo de câmera ligada, vamos lá. Estou olhando gente de câmera desligada bem aqui, eu vou ler o texto, eu preciso que esteja todo mundo aqui prestando atenção. Micael. Pronto, então o texto é assim, diz o seguinte: em Bom Despacho é uma cidade. Em Bom Despacho tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar, era mal assombrada. Quando o preço chegou lá em... Oi? Travou. Para todo mundo ou só para Carol? Oi, Carolzinha, eu acho que é a tua internet, Carolzinha. Travou pra mim também. Para tu também? Ah, não acredito que vai travar só na hora da minha leitura. Não acredito. Também. Peraí. E até mim não tá. Um minutinho só. Rapidinho. Pronto. E agora, tá travando? Sim ou não? Respondam, por favor. Não. Pronto. Então, eu vou começar a leitura de novo. Arthur, liga a câmera, Arthur. Arthur, por favor, Arthur, já te chamei a atenção hoje umas 2 vezes. Vamos sossegar um pouquinho. Ó, em Bom Despacho, desculpa. Em Bom Despacho tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar. Era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de Luzes, que é outra cidade, um comprador fechar negócio. O caseiro da casa aconselhou o homem a não passar a noite na fazenda, e deixar a decisão para o dia seguinte. Então, o caseiro daquela casa que estava à venda e que era mal assombrada, ele aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão de comprar para o dia seguinte. E o homem ficou sem dormir. Então, o que acontece? De madrugada, ele acordou com uma voz cavernosa, que dizia assim: Caio, Caio. A voz repetia. Acontece que o homem se chama Caio. Ele estranhou muito e foi com susto que gaguejou. Aqui. E na mesma hora, um osso de perna caiu em cima dele. O homem gelou. Mas não adiantava correr, a assombração sabia até seu nome. Melhor era continuar deitado e se cobrir todinho. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Caio, Caio. E se a assombração não souber o nome dele, coisa nenhuma, estiver perguntando se podia cair? Por via das dúvidas, Caio murmurou. Sim, caiu outro osso. E Caio matutava, pensava. E Caio pensava, será que a assombração está pensando que sim, queria dizer sim, pode cair? Ou sim, sou eu o Caio? Resolveu desvendar a questão de uma vez por toda. Aí ele diz, eu? Caiu mais um osso. De novo, Caio. Caio. E o Caio, para testar, responde logo bem firme: cai. Caiu outro osso. Aí o Caio começou a achar que a assombração estava gozando da cara dele. Aí, Caio. Por coincidência, a assombração desafinou nessa hora. O homem teve um treco, deu 2 tiros para o alto, chorando nervoso. Cai, mas cai logo, que eu não aguento mais essa história. E para sua surpresa, quem despencou lá do forro do teto foi o caseiro, que não queria dono novo na fazenda, onde ele gostava de vadiar. Então, a autora desse texto se chama Ângela Lago. E aí, vocês conseguiram entender
Quem era que estava chamando Caio com essa voz cavernosa? Assombração. O caseiro? Era o dono. O caseiro. Era o caseiro. Vocês sabem o que é um caseiro? Não. Não. Um caseiro é uma pessoa contratada para ficar tomando conta de uma casa que não é dela. Então, com certeza, o dono da fazenda pagava o caseiro. Com certeza, o dono da fazenda pagava essa pessoa para tomar de conta da fazenda. E aí a gente chama esse tipo de pessoa de caseiro. É a pessoa que mora ali, mas a casa não é dela, ela é paga para cuidar daquela casa. Porque o dono deve ter outra casa e morar em outro local. E o caseiro gostava de ficar ali, vadiando, sem nada para fazer, só de boa. Não tinha ninguém lá para olhar ele. Se a casa ganhasse um patrão novo, esse patrão provavelmente ia ficar observando ele e ia ver se ele estava trabalhando ou não. Porque o outro patrão não se importava. Então, o que ele fazia? Ele assustava as pessoas que queriam morar naquela casa. As pessoas que queriam comprar a casa, ele assustava toda vez com essa história de assombração. Mas ele era assombração de verdade? Não, ele era apenas um espertalhão, não querendo deixar que a fazenda onde ele trabalha seja vendida para ele não ganhar patrão novo, para ele ficar lá de boa. Certo? Tia. Oi. Meio que em como eu assisto muito Scooby-Doo, algumas vezes, o culpado é sempre a primeira pessoa que eles veem. Isso mesmo, era isso que eu ia falar com vocês. Então, o culpado, geralmente, é sempre uma pessoa. Nos textos de assustar, a gente sabe que esse tipo de situação, de assombração, de fantasma, eles são imaginações, não são reais. Então, os contos de assustar, eles trazem muito isso. No comecinho do texto, a gente fica ali curioso, suspense, para saber quem é que diz Caio. Caio. A gente fica ali curioso, porque esses elementos, segundo a literatura, são elementos que fazem suspense no texto, que trazem um suspense no texto. Então, essa voz cavernosa chamando é o elemento que causa surpresa nesse texto. E aí, no final, a gente sempre desvenda. E nunca é um fantasma de verdade, é sempre algum espertalhão querendo se dar de bem de alguma forma. Ou um monstro. Certo? Não, os monstros não têm. Outra coisa interessante nesses contos de assustar é que geralmente a história acontece à noite. Por que será que a história sempre acontece à noite? Hã? Por que será? Fica tudo escuro, deixa eu Pra dar mais mais assombração. Pra ficar um pouco mais assustado. Para ficar mais assustador, muito bem, para ficar mais suspense, porque à noite a gente tem um pouco mais de medo, tá tudo escuro, né? Certo. Então, gente, as histórias ou os contos de assustar, eles apresentam vários elementos no texto que causam esse medo, como o lugar que é sempre à noite, as vozes cavernosas, que geralmente sussurram, às vezes tem som de trovão, de porta batendo, tudo isso para causar suspense dependendo do texto. E os personagens, eles são misteriosos, como quem chamava Caio, que era um mistério, a gente só descobre no final do texto que o mistério era simplesmente o espertalhão do caseiro que queria vida boa e não queria dono novo, não queria patrão novo. Então, bora lá. O que tem nesse texto, Caio, que trazem para a gente uma certa surpresa, uma certa curiosidade, um certo suspense. Além da voz cavernosa, o que mais tem nesse texto aí que trazem para a gente esse suspense? Quem percebeu? Quem era que tava gritando Caio? Ah, sim, a curiosidade de qual era a pessoa que gritava Caio. Onde era que acontecia a história? Na fazenda. Como era essa fazenda? Uma assombrada? Muito bem, então outro elemento que causa mistério, suspense, é uma casa ser mal assombrada. Tia, isso é uma coisa que eu não entendo. Existe uma casa boa assombrada porque só existe a mal assombrada. Porque a assombração é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. É. Mas eu já conheci uma que foi boa um pouco. Bom, o título do texto se chama Caio? Por que vocês acham que o título do texto se diz Caio? Como uma pergunta. Caiu? Você caiu? Porque caiu? Caiu o quê? Os homens?
Porque tinha a assombração tinha falado Caio como um nome ou Caio de Caiu. Muito bem, porque Caio ficou com dúvida se a assombração estava dizendo Caio chamando o nome dele ou se estava dizendo Caio perguntando se podia cair. Isso mesmo. Quais são os personagens que fazem parte dessa história, gente? Caio, O o homem da O fazenda. caseiro. Muito E bem. assim só. Em que momento do dia a história ocorre? À À noite. noite. Bem no comecinho do texto diz assim: em Bom Despacho tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar, era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de luzes um comprador para fechar negócio. O que vocês acham que significa o preço chegar lá embaixo? Muito barato? Ficou muito barato, todo mundo concorda? Sim ou não? O que vocês acham aí que é o preço ficou lá embaixo? Todo mundo acha que é porque ficou muito barato? Porque ficou muito barato. Muito bem. E por que será que ficou muito barato? Pra as pessoas quererem comprar, porque tem umas pessoas que acham muito caro. Aí eles estão diminuindo o preço, fica mais barato. Isso mesmo. Só um minutinho, rapidinho. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, gente. Rapidinho. Só mais 10 segundos. Voltei. Deixa eu tirar. Voltei, é porque a tia passou a tia bem aqui do lado, que é responsável por olhar o portal, e eu avisei logo ela do probleminha da atividade, ela foi ver o que é. Pronto. Então vamos lá. Continuando. Deixa eu voltar lá pro nosso textinho que saiu. Certo? Então, como vocês disseram, o preço estava lá embaixo. Por que o preço estava lá embaixo? O que fez o preço ficar lá embaixo? Por que vocês acham que o preço ficou lá embaixo? Ninguém queria comprar casa, ele botou mais barato ainda. Mas por que ele botou mais barato? Por que as pessoas não queriam comprar a casa? Porque eu era mal assombrado. Todas as mal assombrada. Muito bem, as pessoas não queriam comprar porque eles diziam que era mal assombrada. Mas era mal assombrada de verdade? Não, é só não fazendo brincadeira. Não. Qual era o objetivo do caseiro, gente, por querer fazer com que as pessoas desistissem de comprar a casa? Qual era o objetivo dele? Ele não tem um novo patrão? Ele não queria ter um novo pé. Eu vou tirar o compartilhamento aqui para eu olhar vocês. Eu estou ouvindo só Carol e Arthur. Carol e Arthur, vou pedir para vocês não responderem agora para ver se mais alguém aqui me responde. Rapidinho, tá, meus amores? Bora lá. Por que o caseiro não queria que as pessoas comprassem a casa? José Antônio, por quê? Porque ele não queria ter o patrão novo. José Antônio. José Antônio. E José, ligue sua câmera e olhe bem aqui para mim, José.
Eu quero saber que disposição é essa tua. Não é a primeira aula minha que você tá desse jeito, indisposto. Bora, se arrume nessa cadeira aí e me olha aqui bem bonitinho, lindo e maravilhoso como você é. Bora lá, por que que você acha que o caseiro não queria deixar as pessoas comprarem a casa? Por que que ele não queria que as pessoas comprassem e dizia para todo mundo que aquilo era mal assombrado? Pra ele não ter É um patrão? Arthur, Ai, José Antônio. Desculpa. Ele não quer ter um patrão novo? E por que que ele não queria patrão novo? Por que será que ele não queria patrão novo? Hein, José? Não comprava fazenda? Muito bem, Maria Eduarda, para ninguém comprar a fazenda. E por que que ele não queria patrão novo que comprasse a fazenda? Por quê? O que que ele queria ficar fazendo lá, que ele não queria que ninguém chegasse novo ali? Cobrar os outros? Ele assombrava os outros, isso mesmo. Mas ele tinha um motivo para ele assombrar as pessoas e não quererem que comprassem a casa lá. Quem sabe, quem lembra qual era o motivo? Ninguém lembra? Então vamos voltar para o texto. Os ossos? Calma. José, lê para mim aqui, José. Tu tá no computador, José? Tu consegue ler? Não sei, eu tô no computador. Então lê para mim esse pedacinho bem aí do texto, José. O homem teve um treco, deu 2 tiros para o alto, ficou nervoso. É o final. Caí, mas cai logo, que eu não aguento mais essa história. E, para sua surpresa, quem Despencou. do forro do teto foi o caseiro, que não queria dono novo na fazenda, onde ele gostava de vadiar. Muito bem, então por que ele não queria dono novo? Porque ele gostava de vadiar. Muito bem, ele gostava era de vadiar. Vocês sabem o que é vadiar? Quem sabe o significado? Vadiar é ficar sem fazer nada. Ficar sem fazer nadinha ali, ó, só vadiando de boa. Por quê? Porque não tinha patrão lá para ver se ele estava fazendo as coisas. E aí ele ia querer patrão novo? Ia nada, ele queria a vida boa dele lá na fazenda, que nem era dele. Que ele ganhava salário para cuidar e nem cuidava, porque não tinha ninguém para fiscalizar ele. Então ele ficava lá, ó, só vadiando, só de boa. Ele era esperto e preguiçoso, né, não? Era. Tudo bem. Então bora responder. Oi. Bora responder a atividade do caderno. Oi, Carol. Repete aí. Noite, eu senti uma cutucada em... Vamos lá. Todo mundo diz que ninguém me cutucou. Às vezes a gente sonha, sabia? E acha que é real, mas às vezes é sonho. Certo? Eu sei que ele atentou tanto o Caio, com essa história de Caio, e aí Caio dizia oi e ele jogava um osso. Aí Caio dizia cai e ele jogava um osso. Caio não sabia se era para cair, se era para responder que sim. Ele ficou tão estressado, mas tão estressado nessa história de cai ou não cai, que ele deu 2 tiros pro alto, nervoso que só ele. E aí quem despencou lá de cima, quando ele deu tiro pro alto, que o forro quebrou, o caseiro esperto. O que vocês acham que aconteceu com o caseiro depois disso? Ele foi demitido? Será que ele foi demitido? Certo, então vamos lá. Eu também acho. Arthur, Davi, Micael, câmera ligada. Então vamos responder agora as 4 questões do caderno rapidinho. Então nas 4 questões do caderno... Quando a senhora está falando, aí não pronunciei. Bora lá. Opa, eu abri a página errada. Nas 4 questões do caderno, na primeira questão, está perguntando de quem é a voz cavernosa que aparece no conto, que todo mundo já sabe de quem que é, né? Na segunda, mas não é para responder só no caderno. Na segunda era qual era a dúvida de Caio, o que Caio ficou com dúvida quando ele dizia Caio. Terceiro, na terceira diz assim, por que a assombração usava uma voz cavernosa? O que é uma voz cavernosa? Essa voz trêmula aí, como se fosse algo de outro mundo, dizendo Caio. Por que ele não dizia só Caio? Ele tinha que fazer Caio. Por quê?
Ele usava esse tipo de voz. E na última questão, vocês vão fazer um desenho que represente essa parte aí em que Caio ficou tão nervoso, que ele deu 2 tiros pro alto. Vocês vão fazer um desenho que represente essa cena. Certo? Quem for terminando, vai avisando. Tia, terminei. Tudinho, as 4 questões. Olha, muito bem. Ok. Porque eu acho que já tinha decorado a resposta na minha cabeça. Quem for terminando, faz que nem José, vai avisando. A gente ainda vai ter atividade no caderno? Oi? A gente ainda vai ter atividade no caderno. Não, vai ser só essa. Só essa? Hum? Tia, terminei. Muito bem. Tia, Oi. eu não entendi a 4ª questão. Na 4ª questão, vai fazer um desenho. Vai fazer um desenho que represente a parte que o Caio, de tão estressado que estava, ele deu 2 tiros pro alto, chorando, nervoso. E aí ele diz, Caio, mas Caio logo que eu não aguento mais essa história. Então, lá no finalzinho do texto, ele fica tão estressado, tão nervoso, com essa invenção de cair, que ele não sabia se Caio era Cair ou se Caio era o nome dele, que ele pegou esse espingarda e deu 2 tiros pro alto. E aí o que caiu foi o Caio. Tia, o seu áudio tá travando. Tá travando? Tá, deixa eu desligar um pouquinho o som. Muito legal, Isaac. Ainda tá travando, gente? Sim. A sua voz tá muito grossa. A gente vai esperar aqui um minutinho. É o tempo que normaliza aqui o som. Só mais um minutinho aqui. Ainda tá ruim? Faça um sinal pra mim. Se ainda estiver ruim, faz assim. Ainda tá ruim? Ah, meu Deus. Peraí. Deixa eu trocar a internet. Talvez seja a internet, pera.
Terminado, bota o sinalzinho de ok na tela. O polegarzinho na tela para eu olhar. Eu tô tentando mudar a internet aqui para ver se para o ruído. Ó, Arthur já terminou, Rebequinha já respondeu os 4. Já fizeram o desenho? Tá bom, Micael. Maria, porque eu desabilitei o som para ver se arruma aqui. Maria, calma aí. Micael, me diz oi aí, Micael, para mim, para eu saber como é que tá a voz de vocês. Diz de novo. Oi. Tá travando também a voz de vocês. Na verdade, não tá travando, tá tremida. Tia. Oi. A gente vai ficar assim mesmo. Pintar. Deve. 10 minutinhos pra pintar. Se não pintar, nem aparece. Seguinte, Tia. só um minuto, Arthur. Eu acho. Só um minuto. Vamos fazer o seguinte, a gente vai falar só quando necessário. Já que vocês estão respondendo, só quando necessário, porque tá tremendo muito o som aqui. Pra vir Tia, pintar. eu tô com dúvida na segunda, tia. Certo, lê a segunda questão pra mim, Micaela. Qual era a dúvida de... Era a dúvida de Caio, muito bem. Então, lá no texto, teve uma hora que Caio não sabia se ele estava chamando Caio para cair ou se era Caio. Então, olha só. Então, bem aqui diz o seguinte, ó. Caio matutava. Será que a assombração estava pensando que sim queria dizer sim pode cair? Ou sim sou eu, Caio? Resolveu desvendar a questão. Então, teve uma hora que Caio, era tanto Caio, que Caio ficou com dúvida. Tem que pintar, Carol. Ficou com dúvida se Caio era para perguntar se podia cair ou se Caio era o nome dele sendo chamado. Entendeu? Carolzinha tem que pintar, porque senão a gente não consegue ver direito. Tá bom. Terminou? Conseguiu, Micaela? Escrevi. Tia, eu passei ao banheiro, já terminei tudo. Pode sim, E mãe. agora, tia? Pode ir. Tia, Oi. posso mostrar? Oi? Tia, eu acabei tudo. Ok, olha só. Já são 8h38. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês irem beber água no banheiro. 3 minutinhos, vão beber água no banheiro rapidinho. E já já a gente volta para finalizar essa atividade. Eu Certo? acabei. Quem acabou, ok. Vai beber água, vai no banheiro e já já a gente volta.